Bom dia, gente, Vamos dar início à nossa aula. As férias já terminou e sejam todos bem-vindos. Abra o livro de vocês aí na página 44 a 49. Vamos fazer a leitura, a interpretação e um para casa, Vamos começando aqui o urbano, rural e a economia brasileira. Podemos dizer que nem a cidade e nem o campo eles estão separados, Eles têm sempre uma concordância, porque a gente depende do campo e o campo da cidade, Precisamos dos alimentos e o campo precisa da nossa tecnologia. Então, assim por diante, Observem aí, vocês seriam capazes, de identificar aqui o que é cidade e o que é zona rural, aqui nessa imagem, na página 44 e 45. Então, vamos lá. As características do espaço rural e urbano brasileiro. No espaço rural do nosso país, existe um grande número de pequenas propriedades, com culturas desenvolvidas por meio de mão de obra familiar. Geralmente, nessas propriedades, a produção é destinada ao sustento da família do agricultor. Assim como parte dela é comercializada, boa parte da produção das pequenas propriedades rurais abastece o comércio interno do país. Sabemos que, como eu acabei de falar, a zona rural e a zona urbana, elas estão sempre interligadas, Porque não tem como a zona rural viver sem a tecnologia da zona urbana e nem a zona urbana, sem os produtos, a produção da zona rural. No espaço rural brasileiro existem também grandes propriedades agropecuárias, equipadas com maquinários sofisticados e técnicas modernas de produção. Muitas dessas propriedades estão voltadas para a produção de gênero destinado ao comércio externo ou à indústria. Aqui vocês olham essa imagem, O filme conta uma divertida história de uma família que resolve fazer uma viagem do pequeno sítio onde mora para conhecer cidades vizinhas. E eu acredito, tenho certeza, que deve até se arrependido. Já o espaço urbano brasileiro é formado tanto por pequenas áreas urbanas como povoados a vilarejos, quando por cidades de diversas extensões. O Brasil abriga cidades pequenas, médias e grandes, com um número variado de habitantes. Em nosso país, a sede de um município está localizada na área urbana, ou seja, na cidade. Embora os espaços rural e urbano no Brasil apresentem características bem distintas, existe uma intensa ligação entre eles, como estudaremos agora. Nós temos várias áreas rurais, Mas o nosso centro das nossas áreas rurais é aqui, Forquilha, de Braços para o Alto. Drauzio Varela. O livro narra a história de um garoto de 7 anos, criado no bairro do Brás, em São Paulo, que vai passar as férias numa fazenda. Essa criança ela deve ter presenciado uma diferença muito grande, porque sair da capital, São Paulo, para a zona rural, é igual à história do Chico Bento com o primo dele, que quando ele chegou na fazenda, era tudo natural. Ele ia pegar a cenoura, ele ia pegar os ovos, e para ele tudo era comprado. Então, para ele foi tudo muito diferente, Então, vamos lá. Vocês acompanhem a leitura, façam a leitura bem devagar, para que vocês compreendam, possam responder as atividades. E na dúvida, tem o grupo para tirar as dúvidas. A interdependência entre o rural e o urbano.
As atividades econômicas realizadas tanto no campo quanto na cidade estão interligadas, foi o que eu acabei de falar. A zona urbana não pode estar separada da zona rural, nem a zona rural da zona urbana. A cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Exemplo, o algodão cultivado no campo é transformado pela indústria, muitas vezes localizada na cidade, para a produção do fio e, na sequência, do tecido. Com o tecido são fabricados vestimentas, roupas de cama, toalha e entre outros produtos que abastecem tanto o campo quanto a cidade. A interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano ocorre com relação às atividades econômicas, mas também em relação às pessoas que vivem em cada um desses espaços. Isso porque muitos moradores do campo trabalham nas cidades, por exemplo, no comércio e vice-versa, ou seja, também existem habitantes das cidades que exercem suas atividades no campo, como veterinários e agrônomos, né? Não é só, digamos, pessoas da cidade, não tem aonde trabalhar no campo, tem sim, né? Veterinário, agrônomos, entre outros. A interdependência entre esses dois espaços costuma ser intensificada, por exemplo, com o aumento da produção industrial que leva a uma demanda maior por matérias-primas. Consequentemente, os agricultores necessitam aumentar a sua produção para abastecer a indústria. Os produtores rurais, por sua vez, utilizam novas tecnologias produzidas nas cidades para aumentar a sua produtividade. Qual é o objetivo aqui? Compreendermos o conceito de agroindústrias e a interdependência que ocorre entre o campo e a cidade, como eu já expliquei. Aí vamos lá, O espaço rural e agropecuária brasileira. O que é agropecuária, E ela depende de quê? Compreende a prática da agricultura e da pecuária. É uma atividade econômica muito importante no Brasil e ocupa aproximadamente 283 milhões de hectares do território brasileiro. Historicamente, a agropecuária influenciou grande parte da ocupação e do povoamento do território brasileiro, além de constituir parte significativa da estrutura econômica do país. Aí você olha aqui esse gráfico, o Brasil com o uso das terras em 2015. Lavoura, pastagens, áreas que podem ser utilizadas e áreas que não podem ser utilizadas. Então, o que acontece? Em 2015, a área para lavoura não era muito pequena, porque a área maior ela não podia ser utilizada. A metade do século XX, essa atividade foi desenvolvida por meios tradicionais de produção, isto é, pela utilização de arado de tração animal, Colocava o animal, o arado lá, que era para puxar, que era uma falta de humanidade com o animal. E práticas de queimada para a produção, isto é, pela utilização e a preparação do solo utilizado reduzido de fertilizantes, adubos e maquinários. A partir de 1970, a prática da agropecuária moderna foi ampliando no campo. Aí com os avanços tecnológicos, lógico, Na agricultura, como adubo fertilizante, aí foram sementes selecionadas, máquinas, para agrícola. Na pecuária verificou-se a introdução de técnicas avançadas na criação de animais, como o uso de medicamentos mais eficazes, melhoramento genético, vacinas e rações especiais. Como hoje vocês podem ver onde vocês moram, Tem, eu pude observar que aí criou muito cabra, carneiro, Então, assim,
Com essa nova tecnologia, até a comida dos animais são diferenciada hoje. Aí você vê aqui o gráfico, né? Hectares, para você saber porque equivale. Vale a 10 mil metros quadrados. E esse implemento agrícola são conjuntos de equipamentos, né, utilizados para auxiliar na agricultura. E o melhoramento genético, né, que quer dizer o que? O desenvolvimento do objetivo para alcançar uma melhor produtividade de um benefício do ser vivo, né? E aí eu te pergunto, né, esse espaço rural aqui, essa agropecuária, onde você mora, ela também mudou? Observe aqui no gráfico. Ainda hoje, o desenvolvimento de pesquisa científica no setor agropecuário, associado ao uso de maquinário e implementos agrícolas sofisticados, vem aumentando a produtividade de muita propriedade rural do país. E hoje tem muitas propriedades rurais, né, que estão aumentando por conta desses novas tecnologias. Eles sabem a terra, olham a plantação. Então, essa nova tecnologia, ela fez muito bem, tanto para a zona rural, né? Os gráficos apresentados nesta página permitem constatar, a relação entre a mecanização da prática agrícola e o aumento da produtividade. Então, se você olhar aqui na página 49, né, a evolução do Brasil na produção de tratores, de 1920 a 2006, como subiu, e de 1960 a 2016. No Brasil, as técnicas modernas de produção agrícola, em geral, são empregadas nas grandes propriedades monoculturais, né, de gêneros agrícolas, comercializada para exterior, como soja, trigo, café e cana-de-açúcar e laranja. Então, gente, revejam todas essas páginas, né? A nossa aula é sempre leitura, interpretação e atividades. Vamos vir com umas leituras diferenciadas, até porque vídeo às vezes fica muito pesado e aí fica ruim de vocês assistirem, né? Mas façam uma boa leitura, porque a gente vai ter o controle do para casa, porque cada vez de uma atividade que vocês fizerem, vocês vão fazer a atividade, né? E aí vocês vão me mandar a foto para me ter a certeza que vocês fizeram. Na aula seguinte, eu faço a correção. Então, vocês vão lá na página 64 e vão fazer a questão 1. Na próxima aula de geografia, eu vou corrigir. Então, bons estudos, né? São aulas para que você realmente possa prestar atenção, tirar a dúvida, que você pode ver o vídeo, né? Quando você estiver com dúvida. E aí você faz a atividade, me manda a foto e na próxima aula eu corrijo, né? Então, até a próxima aula.